interessante. Boa noite, irmãos. Queremos mais uma vez saudar os irmãos com a graça e com a paz de Jesus Cristo, dizer que é sempre bom podermos, como igreja, nos reunir neste local que chamamos de igreja, lembrando que cada um de nós que aqui está é parte integrante desta igreja. E neste mês de maio temos tido como foco, como base das nossas palavras, das ordens de culto, dos cânticos, família, que tem sido trazida como a oportunidade que Deus está nos dando de poder estudar à luz da palavra e à luz de tudo que temos falado, ouvido e cantado, da importância dessa família aos olhos de Deus. A família nasce no coração de Deus, é Deus quem idealiza a família, é Deus quem espera dessa família, e aí nós que somos aqueles que buscamos a um Deus, que andamos com esse Deus, temos a responsabilidade de fazer das nossas famílias referências aonde nós estejamos, no nosso bairro, no nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. E lá, como família, nós temos essa responsabilidade de procurar testemunhar desse Deus. E à luz de tudo que temos ouvido e falado, eu gostaria de estudar um pouco e aprender com vocês sobre a vida de Josué. E não foi por acaso que nesta noite nós cantamos cânticos que versam sobre aquela decisão de Josué, quando ele diz, quando ele está reunido com o povo, ele diz: olha, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas de uma coisa eu sei, eu e a minha casa nós vamos servir a Deus. E a partir desta ótica nós vamos tentar encontrar respostas e procurar ouvir à luz da palavra aquilo que Deus espera dessas famílias. E é isso que nós temos feito ao longo dos domingos, tentar trazer à nossa mente a responsabilidade que temos como famílias de Deus. A partir do momento em que nós conhecemos os preceitos, conhecemos a verdade de Deus, Deus espera que nós, enquanto família, sejamos testemunhas dessas coisas todas, dessas verdades, para as pessoas que nos cercam, para os nossos familiares que moram dentro da nossa própria casa, para aqueles que estão mais próximos, que são os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, e para aquelas pessoas que talvez nós não tenhamos um contato íntimo, uma proximidade, mas olham para nós enquanto pessoas e esperam de nós ver o reflexo daquilo que Deus mostra e Deus faz na vida daquele que tem o Senhor como o Senhor da sua vida. E aí eu gostaria então de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo 14, de 14 a 25. Josué 24, e vamos ler do 14 ao 25. E você aí assentado como está, poderá acompanhar à luz da sua versão, e com certeza não temos versões muito diferentes, então ficará fácil para você poder acompanhar esta leitura. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Bem, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. De uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos faz subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, o morador desta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos
dormirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Que Deus possa abençoar a sua palavra e fazê-la aplicada em nossos corações. Queridos, o contexto histórico do livro de Josué talvez já é conhecido de muitos, mas o livro de Josué, ele está inserido dentro daquele momento histórico quando nós temos o término do Pentateuco. E aí começamos então o início dos livros históricos. E Josué é o primeiro dos livros históricos. O livro de Josué, ele é a porta de entrada. Ele se inicia com a porta de entrada daquele povo que havia peregrinado 40 anos pelo deserto e agora ele está adentrando a terra prometida. A região que aquele povo estava habitando era uma região extremamente rica, fértil, abençoada. Era uma região onde, estrategicamente, ela era fundamental para o domínio de outros povos. E do capítulo 22 até o capítulo 24, no versículo 33, nós vamos ter a conclusão do livro de Josué e a despedida de Josué. E é nesse contexto que Josué, ele convoca o povo para que estejam presentes os anciãos, os líderes e todo o povo em Siquém, porque ele gostaria de falar ao povo e desafiar o povo a tomar uma posição. E independente da posição do povo, ele já tinha a sua posição definida. Ele e sua família serviriam a Deus. Quanto especificamente, irmãos, ao livro de Josué, nós precisamos, quando lemos o livro, nos reportar ao momento e à cultura do livro de Josué. Na verdade, é necessário que nós façamos uma viagem e tentamos, dentro desse contexto, enxergar e pensar como as pessoas daquele tempo. Porque se nós formos tentar entender o livro com a nossa mente, com o nosso conhecimento, com a nossa cultura, nós vamos ter algumas dificuldades. Porque, na verdade, na nossa mente, tudo é individual. Inclusive a responsabilidade. Na nossa mente, hoje, os filhos de Acã, os irmãos sabem que Acã, ele era um chefe de família, ele peca, e Deus então manda que se vá até Acã e mate ele, seus filhos e tudo aquilo que ele tinha como posse. Na nossa mente, os filhos de Acã não deveriam morrer. Na nossa mente, os inimigos deveriam ser poupados quando a guerra fosse vencida. Na nossa mente, pessoas de diferentes religiões devem conviver. Na deles, não. Religião e política, na nossa mente, são distintas e incomunicáveis. Mas se nós não queremos ser injustos em enxergar aquilo que o livro nos mostra, nós precisamos saber que na antiguidade, naquele momento contemporâneo de Josué, a responsabilidade não era individual, ela era comunitária. Porque inexiste a ideia do individualismo, do eu, mas do nosso.
Assim, irmãos, os filhos de um criminoso, eles devem morrer juntamente com ele, bem como seus animais e todo aquilo que ele tinha como posse, que exalava vida. Os inimigos devem ser exterminados, jamais perdoado, para que a sua extinção mostre quem é o vencedor, e ninguém sobre deles para continuar seus ideais e seus governos. Em Israel, não poderia haver qualquer outro tipo de culto, a não ser o culto a Deus, a fidelidade a Deus. O que se aplicava às outras nações com os seus deuses, não se aplicava à religião de Israel. Este é o quadro em que se encontra Israel naquele momento. Quando religião e política, naquele contexto, são duas faces de uma mesma moeda. Elas se misturam. E aí, irmãos, quando vamos dar uma olhada no que Lutero falou, quando ele começa a sua revolução, no sentido da revolução teológica, ele vai dizer a máxima: cujus regius, cujus religios, tal rei, tal religião, significando que o povo devia seguir a religião do seu rei. Dentro desse contexto cultural e histórico está o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava em uma terra onde esta cultura era recorrente. Era comum os povos que habitavam esta região ter como seu Deus o Deus do seu líder. E Israel, ele era ensinado e incitado a, quando dominar qualquer povo, a exterminar tudo, para que somente o Deus de Israel prevalecesse. E aí, irmãos, para lermos o livro de Josué, é imperativo que nós também entendamos a graça de Deus contida nos evangelhos. Porque agora, o que vai prevalecer é a lei do amor, e não a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. E aí eu fico imaginando, nós, o que seríamos de nós hoje, se estivéssemos sob o comando de Josué e não de Jesus Cristo? Como é que nós hoje estaríamos vivendo à luz daquilo que Josué estava pregando e empregando enquanto liderança? E é interessante que tanto Josué como Jesus têm o mesmo significado no hebraico, Yeshua, ou seja, Salvador. Mas Deus não é o mesmo? Ou não? É ou não é o mesmo Deus? É. O Deus de Israel, nesse contexto histórico, é o mesmo Deus que estava nos tempos de Jesus, que é o mesmo Deus hoje. E aí pode nos passar pela mente a pergunta: Deus é o mesmo, não é? E por que então que Deus agora, na era da graça, com a vinda de Jesus Cristo, ele vai trazer uma nova concepção de vida no sentido da lei do amor e não da lei do olho por olho, dente por dente? Se Deus é o mesmo, ele se contradiz? Ele no momento decreta algo e depois ele muda? Uma vez que o Deus a quem servimos, ele é um Deus que não muda, a palavra nos diz isso. Mas aí, irmãos, quando olhamos para esse Deus, nós precisamos entender a sua revelação. E olhando para a revelação de Deus, nós vamos ver que a sua revelação, ela é progressiva. Ele tinha um plano, e esse plano foi consumado na cruz de Cristo. E para que esse plano fosse consumado, ele foi revelando a sua vontade ao longo da existência do povo de Israel, até chegar a Jesus Cristo. Onde na cruz o sangue que fora derramado, não fora o sangue dos inimigos, não fora o sangue dos povos conquistados,
mas foi o sangue do próprio Cristo, do seu Filho. Para chegar lá, na consumação da morte da cruz de Cristo, era preciso agir de uma maneira em que a humanidade não entenderia, como muitas vezes não entendemos. Um Deus que manda conquistar uma terra, conquistar um povo e matar todo mundo, não deixar ninguém vivo. É a revelação progressiva desse Deus. Naquele momento, Deus está falando a linguagem da lei. Era preciso agir daquele modo. Mas o seu negócio é a graça. Deus usa o recurso do sangue, mas o seu foco é a misericórdia. Por isto mesmo, em Josué, nós vamos encontrar lampejos da graça de Deus. Se não for assim, como entender o que Deus fez através de Raabe, uma prostituta, aonde é utilizada por Deus para dar informações aos espias mandados por Josué, para que ele pudesse saber como estava a terra, de modo a que ele pudesse tomar posse dela. A história de Raabe, no contexto que eu acabei de relatar para os irmãos, no contexto da lei, é tal qual Deus dando uma piscada de olho para a humanidade e dizendo: ainda tem mais pela frente. E isso vai se consumar com Cristo. E é dentro desse contexto que nós vamos ver Josué chamando a liderança e as famílias para que eles pudessem entender aquilo que Deus esperava das famílias comprometidas com Ele. E é à luz disso tudo que hoje nós podemos tirar 3 grandes verdades do texto que lemos, irmãos. Vivemos em um contexto histórico diferente. Nós não temos um rei, nós não temos a necessidade de ter o Deus do rei como Deus das nossas vidas. Mas muitas vezes, como seres humanos e como famílias e como pessoas pertencentes a uma sociedade, nós temos as nossas dificuldades, principalmente em trilhar por um caminho da qual Deus espera. O mundo sempre nos oferece várias opções. E aí eu quero que você se imagine voltando no tempo. Nós estamos em Siquém, num alto monte, e Josué está nos convidando, como povo de Deus, para que se aproxime perto dele, porque ele tem algo a nos dizer. E ele então começa, irmãos, dizendo no versículo 14: agora, família IBC, agora, irmãos da Igreja Batista Central, agora, famílias que compõem a Igreja Batista Central, temei ao Senhor. Queridos, se quisermos, como famílias, transformar o mundo, é necessário que nós estejamos comprometidos com o temor de Deus. A palavra temor, temer, ela vem do hebraico, que significa iare. Iare tem a conotação de temor, de ter medo, de reverenciar. E quando vamos fazer a análise do uso de temer dentro do conceito bíblico, nós vamos encontrar pelo menos 5 divisões. A primeira delas diz que temor é aquela emoção do medo. É a previsão intelectual do mal, sem que haja ênfase aqui na reação emocional. Temer é reverência ou respeito. É comportamento íntegro ou piedade. É uma adoração religiosa formal. Sendo que a do texto se refere exatamente a um comportamento íntegro ou piedoso. A ideia do texto que Josué está trazendo para a sua comunidade é que eles precisavam temer a Deus. E o temor que eles estariam devotando ao seu Deus se refletiria, se concretizaria
numa vida de retidão de uma forma prática. Temer a Deus e ter uma vida correta são ideias sinônimas no texto. Vamos lembrar que aquele povo ele estava envolto por uma condição extremamente adversa. A idolatria era recorrente. Era comum dentro de cada família judaica, irmãos, eles terem um altar onde eles adoravam ao Deus do rei. E eles adoravam a Yahvé também. Como um povo que havia sido recebido naquela terra, eles adotavam a divindade da terra, por entender que adotando a divindade da terra, eles teriam desta divindade privilégios. Mas não deixavam de ter Yahvé, ou seja, de ter Deus como Deus da sua vida, porque de uma forma ou de outra eles sabiam que existia um Deus acima daquela divindade. A prática da vida deles não condizia com o temor que Deus esperava deles. Eu vou temer a Deus e ter uma vida correta, porque o temor a Deus é o que me motiva a ter uma vida justa. E quando nós falamos do temor a Deus, o texto nos remete ao zelo de Deus. Me remete a um Deus que é zeloso, zeloso pelo seu nome. Eu sou santo. Se eu temo a um Deus, e esse Deus é um Deus zeloso, o Deus que é zeloso espera que eu, enquanto servo dele, tenha uma vida de temor, não por ter medo dele, mas por aquilo que ele significa na minha vida. Ele é um Deus zeloso. A ideia, irmãos, não é servir a esse Deus porque simplesmente eu tenho medo dele, mas sim porque ele é um Deus zeloso, e aonde o zelo descreve a paixão que esse Deus tem pelo seu nome santo. E essa paixão que ele tem pelo seu nome exige de nós a devoção, uma vez que nos dizemos servo dele. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, Israel, se você quer dizer que teme a mim, se você quer dizer que eu sou o Senhor da sua vida, você precisa ter, na prática, uma vida que condiga com aquilo que eu sou, um Deus santo. E hoje, nós, como procedemos com um Deus que é zeloso para as nossas vidas? Como nós conseguimos colocar prática na vida de um Deus que nós dizemos que servimos? Alexandre o Grande, certa vez, ele recebe de volta o seu exército, e ele fica sabendo que um dos seus soldados, no momento da batalha, em que ele deveria se posicionar para defender um outro soldado, ele simplesmente corre e se esconde. E aquele soldado, ele é vítima do inimigo e vem a ficar ferido. E quando Alexandre o Grande está passando em revista aos soldados que haviam voltado, ele para diante daqueles homens e pergunta assim: qual é o seu nome? E ele diz: Alexandre. E Alexandre o Grande vira-se para ele e diz o seguinte: ou você muda de nome, ou você muda de atitude, porque você está representando aquele que é o seu general. Nós dizemos que servimos a Deus, mas o nosso servir a Deus está intimamente ligado com o temor que temos a esse Deus? Ou o temor que nós temos a Deus está ligado à ideia de ter medo de Deus? Eu sirvo a Deus porque eu tenho medo do que Ele pode fazer comigo. E se nós servimos a Deus dentro dessa conotação, irmãos, a nossa adoração, o nosso serviço, ele não é um serviço que agrada a Deus. Porque Deus não quer que nós tenhamos medo dEle. Porque quando eu tenho medo de alguém, eu não me relaciono com essa pessoa.
Eu não converso com essa pessoa, eu tenho medo do meu patrão, eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo da minha mãe. Eu respeito meu pai, respeito a minha mãe, mas eu tenho medo. Eu não me relaciono com quem eu tenho medo. Se você não teme a Deus por aquilo que Deus é, você não tem relacionamento com esse Deus. E é por isso que muitas vezes, dentro das nossas perspectivas, nós não conseguimos caminhar dentro daquilo que Deus espera de nós. Quando eu vou agir, quando eu vou falar, quando eu vou decidir, eu tenho que lembrar que eu represento um Deus que é zeloso. O meu agir, o meu falar, o meu proceder, ele tem que estar intimamente ligado àquilo que Deus espera que eu faça, e que seja reflexo desse Deus que está em mim. Se nós queremos, irmãos, ser famílias abençoadas, que abençoem outras famílias, que abençoem a esta igreja, que abençoem as pessoas que estão à nossa volta, é necessário que nós temamos a Deus dentro do propósito correto. Temer a Deus, porque Ele tem paixão pelo seu nome, e eu digo que represento Deus, e Ele tem zelo por isso. Mas a segunda verdade, irmãos, que nós vamos encontrar, está logo após a questão do temor a Deus. Josué vai dizer: olha, Igreja Batista Central, famílias, prestem atenção, temam ao Senhor, sirvam a Ele com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. E aí nós temos, irmãos, ligados ao zelo do Deus a quem servimos, o tratado da obediência. Nós não conseguimos servir a Deus se nós não obedecemos a esse Deus. E quando Josué fala: olha, deitem fora tudo aquilo que vocês têm na sua casa, estamos nos remontando àquela questão de que aquele povo servia a vários deuses ao mesmo tempo. Eles atiravam para tudo quanto é lado, acendiam vela para tudo que era santo, para que de uma forma ou de outra eles estivessem cercados de alguma proteção. E aí Josué vai dizer: olha, se vocês querem servir a Deus, ótimo, temam esse Deus, mas tirem diante de vocês tudo aquilo que tem impedido que vocês tenham um temor ligado à obediência vinda de Deus. E muitas vezes hoje, nas nossas famílias, no nosso dia a dia, isso não é diferente, irmãos. Nós podemos não ter os nossos deuses dentro de casa, os nossos santuários, mas muitas vezes nós cultivamos coisas que vão nos deixando um pouco mais afastados desse Deus, que vão nos impedindo de ter uma melhor comunhão com esse Deus, que vão fazendo com que nós deixemos de ter um tempo maior para estar caminhando com esse Deus. Muitas vezes as dificuldades, os desafios, as nossas prioridades, e nós falamos isso de manhã, elas vão nos colocando em posições que nos deixam longe dos propósitos de Deus. A obediência, nesse contexto, o que Josué estava dizendo para o povo: olha, coloquem fora tudo aquilo que vocês têm lá, porque quando vocês fizerem isso, a obediência ela implica em submissão. Quando eu obedeço, eu estou demonstrando submissão. E aqui, a obediência a Deus é demonstração de adoração a Deus. Eu temo a Deus, porque Ele é um Deus zeloso. Eu temo exatamente por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é amor. Esse Deus zeloso me demonstra a necessidade de obedecê-lo. E quando eu obedeço a esse Deus, a obediência que eu devoto a Ele me coloca no estágio de submissão, que me leva a uma postura de adoração. E novamente, adoração a esse Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz. Quando eu obedeço, eu exalto a Deus. Quando eu obedeço, eu testifico desse Deus. É interessante, irmãos, que muitas vezes a nossa condição de vida, o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos passando, ele nos dá certas reações.
Quando nós estamos caminhando bem com esse Deus, quando Deus está nos fazendo bem, e às vezes Deus não nos faz bem. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Às vezes Deus não nos faz bem. Não pelo que Ele é, mas por aquilo que eu sou naquele momento. Não é Deus que não está me fazendo bem, sou eu que não estou bem. E quando eu me relaciono com esse Deus, a santidade desse Deus faz com que a minha condição me coloque em um estágio de desagrado. Porque a santidade de Deus, ela não vai se coadunar, ela não vai se comungar, ela não vai se juntar àquilo que não é santo, ao que é profano. Existe uma dualidade. Então eu acho que Deus não está me fazendo bem, mas Deus é a pura bondade, é a pura perfeição. E nesse momento, quando eu percebo que Deus não está me fazendo bem, é quando Deus está me mostrando, é você que não está bem. Se você não consegue adorar a Deus de uma forma satisfatória, o problema não é com Deus. O problema não é porque a igreja canta mais cânticos ou mais hinos do HCC. O problema não é porque a igreja acompanha os hinos, a capela, com órgão, com violão, sem violão. O problema não é esse. O problema não é eclesiástico. O problema é com a minha vida. Porque eu venho à igreja para adorar a Deus. E aí, quando nós olhamos para o texto, Josué está dizendo, olha Israel, se vocês querem servir a Deus, se a partir da vida de vocês, você querem abençoar outras pessoas, é necessário que vocês obedeçam a esse Deus, mas não com uma obediência qualquer. Façam isso com integridade e com fidelidade. A integridade está relacionada à ideia da totalidade. Eu preciso obedecer a Deus de forma completa. Eu não posso separar. Isso aqui, tá bom, dá para eu caminhar por aqui. Aqui já não dá. Não, nesse ponto aqui eu vou mais ou menos. Não. Josué está dizendo, olha, vocês têm que jogar fora. Vocês precisam servir a Deus com integridade e com fidelidade. E aí eu fico me perguntando, por que que Josué vai falar de fidelidade no texto? É tão difícil a gente ser fiel, principalmente quando a gente está falando do relacionamento com Deus. É muito difícil. Muitas das vezes nós somos mais infiéis a Deus do que fiéis, se nós formos colocar na balança. E é por isso que eu, na minha introdução, disse, se nós hoje estivéssemos vivendo sob a égide de Josué, que era a égide da lei, nós estaríamos em maus lençóis. Mas hoje nós vivemos, graças a Deus, pela égide da graça. Mas Josué está dizendo, olha, não basta vocês obedecerem com integridade, vocês têm que obedecer com fidelidade. E a fidelidade aqui, ela está exatamente nos demonstrando a ideia da continuidade. Ser fiel é ser fidedigno. É estar caminhando junto, independente do outro querer caminhar. É respeitar, independente do outro respeitar. É amar, independente do outro amar. É doar, independente de receber do outro. E quando nós vamos olhar para Deus, aí Deus é maravilhoso, Deus é completo. Seria tão fácil, dentro da lógica, da perspectiva, servir a Deus, porque Deus nos dá tudo, sem pedir nada em troca. Ele só nos pede que sejamos fiéis. Ele só nos pede que nós confiemos. Ele só nos pede que nós obedeçamos. E aí Josué, ele vai encerrar a sua palavra dizendo, olha, a despeito de você temer a Deus, a despeito de você obedecer a esse Deus, é importante, Israel, é importante, Igreja Batista Central,
é importante, famílias que compõem a Igreja Batista Central, vocês entenderem o propósito de servir a Deus. Quando Deus levanta Israel, ele tinha um propósito definido. E se você chegar em casa e começar a ler a partir do primeiro versículo do capítulo 24, você vai ver que Josué começa a relatar toda a história, desde o momento em que Deus chama Abraão. E ele diz, olha, a partir de você, Abraão, vai sair daqui, tu vai para uma terra desconhecida, a partir de você, eu farei de você uma grande nação. E a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E quando Deus nos chama para servir, era aquilo que Josué estava dizendo para aquelas famílias ali, olha, não esqueçam que o propósito maior de Deus chamar vocês é que através de vocês, Ele quer implantar a redenção, a salvação a todas as pessoas que estiverem ao lado de vocês. O Deus que introduziu Israel naquela região não o fez pelo simples fato de dar uma terra para aquele povinho. Deus é bondoso? É. Ele podia dar pelo simples fato de dar? Podia. Mas Deus não fez em 40 anos de peregrinação pelo deserto, mais quase 100 anos, quando ele vai há muito tempo chamar Abraão, ele não fez tudo isso pelo simples fato de ser bonzinho para querer dar uma terrinha para um povinho que não tinha onde ficar. Mas Deus, Ele queria que aquele povo fosse bênção para outras famílias. Ele dirigia um povo para que através daquele povo ele pudesse chegar à humanidade. Ele dirigiu o povo de Israel para que hoje você pudesse estar sentado aqui e dizer que você hoje é um filho de Deus. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo daquilo que Deus preparou para nós. E nós somos gentios, nós somos filhos por adoção. A Bíblia nos fala isso, que a menina dos olhos de Deus era o povo de Israel. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E Deus então, dentro desse plano salvífico, Ele vai separar uma nação, Ele vai separar aquelas famílias, para que através daquelas famílias nós pudéssemos ser abençoados. E o que Deus está nos dizendo hoje à noite, olha família, eu quero que através de você, a minha redenção chegue a outras famílias. Nós precisamos olhar as nossas famílias a partir dessa ótica, irmãos. O que a nossa família tem significado na prática dentro do plano de Deus? Quantas pessoas Deus está enxergando através das nossas famílias? Isso é sério, irmãos. Quantas pessoas Deus está enxergando através das nossas famílias? A quantas pessoas as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes têm impactado através das nossas famílias? E aí, irmãos, nós precisamos, como Josué, nos comprometer. E o compromisso de Josué é um compromisso pré-moderno. Na verdade, se nós formos olhar dentro do contexto histórico, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Josué disse. Hoje isto é possível? É possível que hoje Marley se levante e diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É possível que Edson levante e diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É possível? Em certo sentido, não. Em outro, sim. E aí eu vou explicar. Quando a gente olha para o contexto histórico, nós estamos falando, irmãos, de um momento aonde o patriarca da família, ele definia o destino de todos os membros da sua família. E o sentido da palavra de Josué, quando ele diz
eu e minha casa serviremos ao Senhor, significava que ele estava definindo o que os seus filhos iam fazer, o que a sua esposa ia fazer, e que todos os seus servos e conservos iam fazer. Ele era o patriarca da família. Então ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, as palavras de Josué são pré-modernas. Mas hoje, nós vivemos num outro contexto. Hoje, Marley, Edson, pastor Marcelo e qualquer outro chefe de família não pode se levantar e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós estamos hoje num contexto da individualidade, onde cada um individualmente responderá pelos seus atos. Mas o sim, quando eu disse que é possível, ele vai estar introduzido, irmãos, na ideia de que podemos fazer como Josué, no sentido de que nós devemos desejar que a nossa família sirva ao Senhor. Então, cada um de nós, como membros de cada família aqui representada, nós podemos e devemos desejar servir a Deus. Nós podemos e devemos orar para que a nossa família sirva ao Senhor. Nós devemos e precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que a nossa família alcance servir ao Senhor. Como Josué, irmãos, nosso compromisso deve ser temer a Deus pelo fato dele ser simplesmente o que ele é, Deus. Obedecer a Deus dentro das expectativas e dos seus mandamentos, e de sermos canais para a redenção de outras pessoas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos dizer isso com firmeza? Vamos dizer? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha oração, irmãos, é que possamos realmente sair daqui convictos de que Deus espera que cada um de nós nos coloquemos numa posição de servir a Deus, para que Ele possa, ao longo da sua ação progressiva, moldar os nossos corações no sentido de experimentarmos a sua presença dia a dia, e mais, que venhamos a nos tornar bênçãos para os membros da nossa família, para esta igreja que aqui congregamos e para todas as pessoas que estão à nossa volta. Sem isso, não existe razão de servir a Deus. Servir a Deus só para receber, sem doar, é egoísmo, não é serviço. E aí eu vou convidar, nós vamos cantar o cântico, já cantamos 2 vezes, vamos cantar a terceira. Eu e minha casa serviremos a Deus. E essa será, irmã, a possibilidade que você tem de fazer a sua oração a Deus. Que você possa realmente estar colocando no seu coração o desejo de que você e a sua família sirva a Deus. E que você possa fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a salvação chegue à sua família. Porque você é responsável pela salvação da sua família. Você é responsável pela consagração dos membros da sua família. Você é responsável para que a sua família esteja debaixo da presença de Deus.